No vídeo anterior eu te mostrei como a Playboy mostrou que a astrologia é real. E nesse vídeo eu vou estar te trazendo provas científicas, ou seja, experimentos que foram feitos, um método científico, para provar que a astrologia realmente existe. Claro que existem vários outros experimentos científicos que dizem o contrário. Eu acredito que a maioria de vocês devem ter assistido o vídeo do Felipe Neto, em que ele trazia vários desses experimentos. Acontece que um experimento científico trabalha com uma hipótese e nós devemos sempre observar o método. E quando eu observei o método por trás de cada um desses experimentos científicos, pude constatar de que tratavam-se de testes de astrólogos e não testes astrológicos. Isso porque não havia astrologia nesses testes. Eram testes de adivinhação e astrólogos não são adivinhos. Fiz esse vídeo porque realmente não tem outros vídeos a respeito disso na internet. Então, eu gostaria muito que você enviasse esse vídeo para mais pessoas, uma vez que você deseja me ajudar e ajudar, essa mensagem a se propagar. Meu nome é Marcelo Levi, eu trabalho com astrologia e comunicação não violenta e vamos começar. Lembrando que a ideia é apresentar provas de se a astrologia funciona e não por que ela funciona. E aí, se vocês quiserem, eu faço um vídeo com mais coisas a respeito. Cachorros fazem parte do vídeo. Eu quero explicar o que é a lei da probabilidade. E é uma etapa importante para você entender o resto desse vídeo e as experiências científicas que eu vou apresentar a você. A lei da probabilidade diz que você tem uma chance em 12 de ser do signo X. Então, se você pega um grupo de 1.200 pessoas, em média, haverão 100 pessoas por signo. Um politécnico chamado Choi Snart elaborou, então, de que uma maneira simples de enxergar a influência astrológica é pegando um grupo bem grande de pessoas e depois dividindo em categorias. Todo mundo que é advogado para um lado, todo mundo que é militar para o outro. E aí a gente pode observar nesses mapas astrais se existem coisas em comum acima do que há quando você pega os mapas astrais no geral. Então, basicamente, existe uma chance em 12 de você ter Marte na casa 1. Dá muita energia, dá muita força para a pessoa, que traz traços da personalidade que ajudam ela se ela quiser trabalhar com coisas relacionadas a esporte, por exemplo. Então, se você pegar um grupo de mapas astrais de pessoas que trabalham com esportes e você vê que existe uma probabilidade maior delas terem Marte na casa 1, quanto mais você enxerga essa diferença do mapa astral das pessoas que mexem com esporte, o mapa astral das outras pessoas, mais você está enxergando uma influência astrológica. Ele observou e comprovou a hipótese dele, e olha que ele ficou bem espantado porque não era o objetivo, né? Só que a letra dele não ajudou muito e ele ainda escreveu tudo em documentos que não facilitavam. Mas a coisa ficou mais séria quando Michel Gauquelin publicou em 1955 a sua pesquisa sobre astrologia, que continuou por várias décadas. Ele foi contratado pelo Observatório de Paris para provar que a astrologia era balela, porém o observatório não ficou muito satisfeito com os resultados. Sua primeira pesquisa foi focada em profissões. Basicamente, ele queria ver correlações dentro dos mapas astrais das pessoas que eram da mesma profissão. E ele pegou o mapa astral de 576 médicos e conseguiu enxergar essas correlações. Depois, para testar novamente, pegou o mapa astral de 508 diferentes médicos e viu a mesma coisa. Ou seja, quando ele pegava um montante de mapas astrais, ele via que estava tudo normal. Mas quando ele separava os mapas de médicos, ele viu que Marte e Saturno apareciam em maior frequência próximo ao nascer do Sol do horizonte e também o culminar, que a gente chama de ascendente meio do céu. Ele fez isso também com o mapa astral de atletas. Ele observou que no caso dos atletas, Marte ficava nessas mesmas posições. Atores e políticos, ele viu que essas pessoas também tinham o Júpiter aparecendo com maior frequência nesses dois pontos do mapa astral, quando comparados à média, que é quando pegava o mapa astral de todo mundo. A mesma coisa no mapa astral de cientistas, só que com Saturno. E também observou o mesmo efeito no mapa astral de escritores e também políticos, só que com a Lua. Ele reproduziu esses experimentos de 1956 a 1958 em diferentes países europeus, obtendo sempre os mesmos resultados. Até então, não havia sido encontrada correlações com outros planetas senão esses. Daí, ele observou uma coisa bem assombrosa. Foi chamada de efeito Marte. Basicamente, ele pegou um mapa astral de 1400
2.485 campeões esportivos. A frequência esperada é que Marte aparecesse em 253 dos mapas de nascimento nesses setores-chave, que é como ele chamou o ascendente e o meio do céu. Acontece que 325 mapas astrais foram encontradas. Esse desvio foi de 29,2% do que eles esperavam. Ele esperava que houvesse de 13 a 17% de pessoas com Marte forte, né, campeão olímpico na casa 1 e na casa 10. E a probabilidade disso ser uma obra do acaso era de 1 em 1 milhão. Ou seja, ele provou que a profissão estava interligada ao mapa astral e também que de alguma forma o sucesso profissional também estava ligado a isso. Tá ficando confuso? Não tem problema. Vou te apresentar alguns gráficos. Tô aqui com minha colinha porque, né, muito número. Essa é uma representação gráfica circular da distribuição de Marte no horário de nascimento de 2088 esportistas campeões. O círculo que você tá vendo é a distribuição teórica, as casas do mapa astral. A linha contínua são as posições de Marte no mapa astral dessas pessoas. E a linha pontilhada é a distribuição de Marte no mapa de 717 esportistas que não alcançaram esse grande sucesso profissional. Ou seja, quando você pegava um mapa astral de pessoas que atingiram, né, um enorme sucesso profissional na carreira dos esportes, existe uma frequência muito maior de posições de Marte nesses pontos chaves do mapa astral. E quando você pegava os esportistas que não tinham atingido, né, esse sucesso, a frequência de vezes que esse Marte aparecia era menor. Nessa experiência, ele decidiu fazer as coisas um pouquinho diferente. Saturno é um planeta associado à introspecção, à seriedade, à disciplina. Quando analisado o mapa astral dos cientistas, havia uma maior frequência desse aparecimento um pouquinho depois do ponto do nascer e também do culminar. Ao mesmo tempo, no mapa astral de artistas, quase como se o Saturno evitasse esses posicionamentos, havia uma frequência muito menor. As posições que faziam tornar, entre aspas, muitas aspas, a pessoa um cientista, eram posições que no mapa astral de artistas quase não apareciam. Analisando esses resultados e observando que esse Marte aparecia em maior frequência só no mapas astrais dos esportistas que tinham um sucesso absurdo no trabalho deles, ele testou a possibilidade de, na verdade, os planetas terem a ver com a personalidade. Eu sei, falamos isso há 4 milênios, mas enfim, né? Ciência moderna vai começando agora a coisa. A hipótese que o Gauquelin queria comprovar é que esses planetas não têm a ver com as profissões das pessoas, mas sim com características que podem facilitar elas a atingirem sucesso nessas profissões. Se você tem Marte forte no mapa astral, é natural que, se você for trabalhar com esportes, você vai ter uma certa vantagem, entre aspas, né? Afinal de contas, você tem essa energia de Marte mais viva no seu mapa que vai ajudar você a atingir o sucesso. Para comprovar essa experiência, ele pegou mapas astrais de profissionais que atingiram sucesso no seu meio. Depois, ele coletou vários dados biográficos e analisou os adjetivos que essas pessoas davam nas biografias para descrever aquela pessoa famosa. Ele coletou 5.000 dados biográficos de 2.000 pessoas famosas. Ele separou 6.000 traços de personalidade de esportistas campeões. Também separou 10.000 traços de personalidade de cientistas, 18.000 de atores e 16.000 de escritores. Como a ideia era falar sobre planeta e personalidade, a profissão, na verdade, era mais para ter um parâmetro de quais características facilitam para você atingir sucesso numa determinada profissão. Quando ele pegava o mapa astral de esportistas que eram conhecidos por serem determinados, fortes, que constantemente tinham muito sucesso profissional, ele via que Marte aparecia nesses pontos-chave numa frequência 2 vezes maior do que nos esportistas que eram conhecidos por serem um pouquinho mais tímidos, conhecidos por terem uma determinação menor
menor. Quando ele analisava o mapa astral de atores, ele via Júpiter aparecer com mais frequência nos mapas dos atores que eram conhecidos por serem muito sociáveis do que quando ele analisava o mapa astral dos atores que eram conhecidos por serem um pouco mais introspectivos. Ele também notou Saturno aparecendo com mais frequência nos cientistas que eram considerados mais sérios, mais na deles, né, do que quando aparecia no mapa astral dos cientistas que eram conhecidos por serem mais extrovertidos. E quando ele analisava o mapa astral de escritores, ele via a Lua aparecer com mais frequência também naqueles que eram considerados imaginativos e sensíveis. A conclusão é que, embora ele não tenha encontrado evidências suficientes quanto aos outros planetas, 4 fatores planetários foram observados e a descrição estava de acordo com o que a astrologia já dizia há o quê? Milênios, literalmente? E ele não parou por aí não, porque em 1966 ele fez uma publicação chamada de A Hereditariedade Planetária. Dessa vez ele analisou as coincidências, as coisas em comum que os pais tinham com os filhos no mapa astral. Ele verificou que quando o pai e a mãe tinham a mesma posição no mapa astral, aumentava muito as chances do filho ter a mesma posição nesses pontos-chave. Ele também viu padrões da Vênus, o que ele não tinha enxergado antes nas experiências anteriores, comprovando assim que havia algum tipo de hereditariedade planetária. Ele também viu que isso não acontecia no mapa astral de pessoas que nasceram não por parto normal. Se você nasceu de parto normal, não se preocupe, seu mapa astral continua valendo, tá? Ele também observou que essa frequência aumentava 2 vezes mais em épocas de maior perturbação magnética. Embora eu não seja físico, eu não posso explicar com mais detalhes essas coisas nesse momento por não ter conhecimento a respeito. Ele não foi a única pessoa que fez pesquisas a respeito disso. Carl Gustav Jung, um cara que é um grande nome da psicologia. Ele tem toda uma história com Freud, mas enfim, deixamos isso para um vídeo sobre psicologia e astrologia. Tô jogando os títulos, gente. Bota nos comentários se vocês querem ver. Ele queria testar a sinastria. Estudou o que o Ptolomeu, um astrólogo, disse que seriam as melhores posições da sinastria. Obviamente ele não viu o meu vídeo, eu acho que ele ia gostar bastante que eu disse para vocês a respeito disso e vai estar aqui no card. Segundo Ptolomeu, em casais que estão juntos há muito tempo, ele poderia observar uma maior frequência de vezes em que o Sol e a Lua estariam no mesmo signo ou então formando um trígono ou um sextil. Ele também evidenciou algumas outras posições referentes a Vênus e Marte e o Sol e a Lua. Basicamente, Jung pegou o mapa astral de várias pessoas que eram casais de longa data e depois pessoas que não eram casais. O objetivo era observar se apareciam mais dessas posições harmoniosas no mapa astrais dos casais. Na primeira vez que ele fez isso, ele viu que o Sol e a Lua apareciam no mesmo signo, assim como Ptolomeu disse. Depois, ele também viu, né, que a Vênus do rapaz aparecia no ascendente da menina e a lua da menina aparecia no ascendente do rapaz. Dessa forma, ele também comprovou que a lua é mais forte nas mulheres do que nos homens. A lua, ela representa o feminino e o sol representa o masculino. Na segunda vez que ele fez esse teste, ele viu lua no mesmo signo. E, bom, tanto o Sol e a Lua no mesmo signo, como a Lua e a Lua no mesmo signo, faz com que as duas pessoas tenham uma intimidade muito boa, né? Propicia a possibilidade delas ficarem juntas por muito tempo. Tá no mapa astral de vários melhores amigos também. Ele também viu nesse teste conjunção de ascendente e Lua, de Sol e Vênus e de Sol e Marte, os planetas que foram citados anteriormente como as melhores posições. Também viu de ascendente e ascendente. E na terceira vez que ele fez esse teste, ele viu correlações entre o ascendente e o descendente. Você viu meus vídeos anteriores sobre esses dois signos, você sabe que quando você tem um ascendente e outra pessoa tem um ascendente oposto, você tem o descendente naquele signo oposto. E as duas pessoas vão se atrair muito. E isso também foi observado no experimento dele. Concluindo, cruzando o resultado de todas as vezes que ele fez isso com pessoas diferentes, ele viu que as conjunções clássicas apareciam com uma maior frequência. Suas palavras foram: a probabilidade calculada para o Sol em conjunção com a Lua e a Lua em conjunção com a Lua representa uma quantidade bastante grande que poderia estar ligada a certa regularidade. Ou seja, traduzindo, né, pro português atual, acontece muito isso, gente. Então eu acho que deve ser normal acontecer isso no mapa astral de pessoas que estão juntas há muito tempo. Gauquelin publicou os resultados conforme as especificações
da academia. Agora me diz, como foi a resposta dos cientistas modernos? Vocês estão vendo aqui embaixo. O que acontecia era que ele enviava o trabalho dele com todos os detalhes, porém as pessoas se recusavam a ler, ou diziam que não tinham tempo, ou simplesmente diziam que, olha, astrologia é superstição e acabou. Ponto final, não tem o que discutir. Justamente por o tema não ser aceito pela astrologia ser ainda um estigma para essas pessoas. Eu imagino que lidar com esse tema, que é uma coisa que é desconhecida, as pessoas elas acabavam não sentindo a necessidade de segurança delas supridas. Eu imagino que isso acabou propiciando para que houvesse esse preconceito. Inclusive, uma das pessoas que criticou, né, que é o E. Tournier e também o Jim Porte, que quis dar uma verificada nesses dados, fizeram um contra-experimento. Eles queriam ver se realmente era verdade o que o Galquevin estava falando. E aí, no mapa astral de 3.142 chefes militares, a lei da probabilidade dizia que Marte ia estar nesses dois pontos 535 vezes, né, em média. Só que aparecia 634 e a chance disso acontecer era de 1 em 1 milhão. Quando eles separavam o mapa astral de 3.305 eruditos, a lei da probabilidade dizia que ia aparecer o Saturno, né, posicionado fortemente ali 542 vezes, mas aparecia 632, o que era uma chance de 1 em 100 mil de acontecer. Quando eles analisavam o Júpiter, de 993 mapas astrais de chefes políticos, eles esperavam encontrar 164 mapas astrais, que é o que a lei da probabilidade dizia que ia aparecer, mas aparecia 208 vezes, uma chance em 5 mil. E quando eles analisavam o Marte, de 1.485 pessoas que eram esportistas de sucesso, a variação da probabilidade foi de 1 em 5 milhões. A resposta dada foi que devemos registrar um ponto. Existe um estatuto probabilista que nos autoriza a afirmar a existência de uma influência dos astros sobre a natureza e sobre o destino do homem. E, inclusive, detalhes desse experimento vocês podem ver nesse livro aqui, que é da Psicanálise à Astrologia. Ele fala muito sobre várias provas. O Galquevin insistiu bastante, mandou praticamente para todo mundo. Ele mandou pro comitê belga, passou 5 anos, ele falou: não, façam esse experimento, me mostrem o contrário. Ele não falou com essas palavras, mas enfim. E aí os caras fizeram, né? Inclusive o resultado deles foi muito parecido com o do Michel, só que a resposta deles foi: de fato, verificamos os cálculos do Sr. Galquevin e concordamos com eles, mas não concordamos com suas conclusões, que não podemos aceitar. Para vocês terem uma ideia na seriedade que foi essa questão da ciência moderna negando uma prova científica, houveram inclusive casos sérios em que os resultados foram adulterados por pessoas que desafiaram o Galquevin a estarem fazendo juntas o experimento para poder ter uma resposta. E casos alterados logo depois que foi comprovado, nos primeiros experimentos, que o Galquevin estava certo. Tô falando Galquevin, ai meu Deus, nomes. Nem tudo foi pedras, né? Uma pessoa, um grande psicólogo chamado Hans, ele disse: acho que em termos de objetividade de observação, significância estatística das diferenças, verificação da hipótese e reprodutibilidade, há poucos conjuntos de dados da psicologia que podem competir com essas observações. Inclusive, os dois juntos submeteram um artigo sobre isso em 1976 para o Congresso Internacional de Psicologia. Só que adivinhem, o trabalho não foi aceito. O que a gente pode concluir a respeito disso? E dessa vez, soltei meu caderninho de notas. O que a gente pode aprender com essa história? Eu gostaria muito, gente, que esse vídeo chegasse em mais pessoas. Nas pessoas que falam sobre ciência aqui no YouTube, nas pessoas que falam de ciência, trabalham com isso, e nas demais pessoas que querem discutir sobre esse tema. Eu realmente gostaria que esse vídeo iniciasse uma discussão saudável, tanto nos comentários quanto no YouTube em geral, e também entre os outros astrólogos, a respeito desse espaço, né, que a astrologia não ocupa. Afinal de contas, não importa quantas provas usando o método científico sejam realizadas
em prol da astrologia, senão há pessoas para escutarem também a respeito disso. A astrologia, ela é bem a parte do método científico. Eu gostaria muito de falar a respeito disso e aí vocês me falam se vocês querem ouvir a respeito. Falando sobre essa coisa da ciência versus a astrologia. Mas o que eu quero realmente deixar aqui para vocês é que essas informações não sejam usadas para você simplesmente entrar naquele amiguinho lá, entrar na discussão dos amiguinhos que fala que não acredita em astrologia e você jogar esse vídeo. Tá legal, eu quero que você jogue esse vídeo sim. Mas que você antes deixe claro para a pessoa, olha, eu não tô contra você. Eu apenas quero discutir sobre os seus argumentos. Essa frase é uma frase, né, que eu escutei da Carolina Nalon, um grande nome de comunicação não violenta aqui no Brasil. Também quero agradecer o Mauro Silva, que organizou impecavelmente, facilitou muito o meu trabalho, organizando o trabalho do Michel Galquelin e também falando muito sobre coisas históricas que aconteceram. Um beijão! Curta o vídeo, se inscreva, envia pra todo mundo e é isso aí, gente. Vocês sabem, meu nome é Marcelo Levi e eu agradeço muito você ter assistido até aqui. Rimou.